dividir os filmes que contam histórias relacionadas aos chamados grupos terroristas do Oriente Médio entre aqueles filmes que são mais políticos e os que usam esse contexto para fazer filmes de gênero, seja de ação, de suspense, etc. O filme Agente Infiltrado, que tá no catálogo da Netflix, é um filme que opta pela segunda alternativa. Ele é um filme que claramente tá muito mais interessado em ser um filme de gênero, mas ele consegue fazer um comentário político que é relevante, que é interessante de assistir, que é contemporâneo, e eu acho que isso faz com que ele esteja um pouco acima da média dos filmes do gênero. Acho que é uma boa opção de entretenimento. Um agente do serviço secreto francês, Alban Lenoir, é contratado para se infiltrar em uma organização criminosa que está protegendo um terrorista sudanês responsável por um atentado em Paris. Eu gosto principalmente de como o filme evita alguns cacuetes, evita a tentação, ele consegue escapar daquele molde de fazer filmes maniqueístas que colocam os grupos terroristas africanos ou do oeste da Ásia como os grandes males da humanidade e as civilizações ocidentais, entre aspas aqui, da Europa ou dos Estados Unidos, da América do Norte, como os protetores da população mundial que tem que lidar com essa ameaça. E o filme trata o conflito entre aqueles grupos que a gente vê no filme como uma guerra de gangues. Eu acho isso muito interessante. O filme entende que a França e o Sudão, por exemplo, não podem ser divididos entre um país democrático e um país de terroristas. Que muitos dos grupos chamados de terroristas no mundo realmente são, outros não. E que mesmo dentro de uma organização que é sim terrorista, existem pessoas que têm motivos diferentes de estar ali. Que as motivações de uma pessoa são muito mais complexas do que dividi-las entre pessoas boas e pessoas ruins. Até porque fazer isso é bastante infantil e o filme não cai nessa armadilha. Como filme de gênero, ele consegue fazer um suspense que é bastante fácil. A estrutura de um filme de agente infiltrado já tem uma estrutura pronta. Você já consegue, como diretor ou como roteirista, criar situações que vão ser tensas por natureza. Então a gente tem aquele nervosismo óbvio desse tipo de filme, que é, o cara vai ser pego ou não? Ele vai conseguir fazer o que ele precisa fazer, cumprir a missão dele ou não? Por boa parte do filme, como é um filme de gênero, a gente não questiona as motivações dele, a gente tem a tendência de se envolver e torcer pelo protagonista, mas o filme vai colocar situações em que a gente vai questionar a ética dele e dos outros personagens. Ele começa a se envolver, obviamente, porque ele é uma pessoa, ele é um ser humano, tanto com as pessoas com as quais ele trabalha, quanto com as pessoas que ele supostamente está trabalhando contra, e o filme constrói bem, de uma maneira bastante eficiente, esses relacionamentos que esse cara vai formando. A gente começa a saber e entender por que ele confia em tal pessoa, por que ele desconfia da outra, por que ele quer proteger esse ou aquele. Assim como as reviravoltas que a história vai ter, obviamente, foram convincentes, pelo menos pra mim. O roteiro usa bem aquelas situações limite em que ele é quase pego, mas ele escapa. Por exemplo, eu gosto de cenas como aquela em que ele é chamado pra conversar com o chefe dele dentro daquela organização criminosa na qual ele tá infiltrado, e o cara pergunta, ué, mas se você é o cara que você tá falando que é, você tomou 5 tiros da polícia, isso deve ter deixado marcas em você, né, das balas. E a gente fica tenso, pô, agora ele pegou o cara, porque ele não vai ter essas marcas. Aí ele levanta a camisa e ele tem aquelas cicatrizes e a gente já pensa, bom, provavelmente ele já se preparou pra se passar por esse cara. Em outra cena, ele é pego pelo mesmo chefe, colocando uma escuta debaixo da escrivaninha dele, ele sai e a gente não faz ideia de como ele vai sair daquela situação, e aí o garoto que já virou amigo dele, que é o garoto que ele protege e trabalha como motorista, às vezes, ele é o enteado do chefe dele, tá ali se escondendo em outro lugar, e eles estavam brincando de esconde-esconde, e o cara usou a brincadeira de esconde-esconde como uma oportunidade pra colocar aquela escuta. Ou seja, eu gosto quando os personagens estão à frente da gente, quando a gente acha que a coisa vai desandar, mas na verdade o personagem já tinha se preparado pra aquilo e ele escapa de uma maneira que a gente não tava prevendo. Eu acho que isso funciona dentro da proposta do filme. É claro que ele vai usar alguns clichês bem bobos, por exemplo, aquele clichê de quando as coisas estão bem, tranquilas, os personagens estão comemorando por algo que deu certo e eles estão dirigindo, e de repente, quando a gente menos espera, um outro carro vem, né, e faz um T-bone e bate do lado do carro deles. Isso é algo que a gente nunca tá esperando, sempre nos pega de surpresa, mas depois que aconteceu a gente pensa, pô, já vi isso em muitos filmes. É uma forma fácil de chocar, de surpreender o espectador. Já do ponto de vista de
de ação, porque esse é um filme que tem algumas sequências de ação. Eu gosto de como o diretor Morgan S. Dalibert, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, utiliza planos que são mais longos. Ele não opta por aquela abordagem picotada, chacoalhada, cheia de cortes que confundem a gente mais do que nos explicam o que está acontecendo. A abordagem dele que investe em planos um pouco mais longos, uma câmera que não é estática, mas que se move de uma maneira sutil para que a gente consiga entender o que está acontecendo na cena. As coreografias, os cortes também são bastante didáticos. Nesse sentido, eu acho que o filme funciona também como filme de ação. Eu gostei do filme, gente. É um filme maravilhoso, espetacular? É claro que não, mas é uma boa opção de entretenimento para aquele domingo à tarde que você quer assistir um filme com a sua família. Se vocês assistirem ao filme, venham aqui dizer se vocês gostaram, não gostaram, concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Não se esqueçam de dar um like no vídeo. Desse lado aqui eu vou deixar o meu ícone para você clicar e se inscrever no canal, e do outro lado eu vou deixar uma sugestão de um outro vídeo para você assistir depois desse daqui, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!